E o Arias, então, conta pra gente, porque não era, o que tá todo mundo perguntando não era até ontem que o Fluminense tinha pra cobrir a proposta? Aliás, eu posso ler aqui o que o Pedro Henrique Torre publicou no Instagram? Pedro Henrique é o nosso setorista do Flamengo, e ele falou que o Flamengo chegou a entrar no negócio, viu? Ah, é? Peraí, deixa eu achar aqui. Vai, fala aí, vai, Hernan, do que você tem de ontem pra eu achar a postagem do Pedro. Vamos lá. Cara, assim, ó, o Fluminense ontem estava muito dividido. Ontem havia uma divisão lá na direção. Porque, assim, vamos lá. É um ídolo, é um cara que sempre deixou muito claro que voltaria para o futebol brasileiro, voltaria para o Fluminense. É um cara extremamente importante e, obviamente, a opinião da torcida levada em consideração. E aí você vai falar, mas os caras fazem gestão olhando o tablet, olhando o celular, olhando as redes sociais. Não, mas é importante você também ter o termômetro do torcedor. Não dá para você tomar decisões simplesmente virando as costas para o torcedor. A direção do Fluminense optou por ter um pouco essa opinião do torcedor. Como é que é a mídia social? Quais são as opiniões ali nas redes sociais? Então o Fluminense decidiu usar esse tempo que tinha para ter esse termômetro. E estava muito dividido, né? Então o Fluminense, primeiro, obviamente estava levantando esse dinheiro, tinha ainda uma parte para receber da própria venda do Arias. Então, assim, não era... o Fluminense tinha que arrumar 25 milhões de euros do nada ali para poder efetuar a negociação. Não, ainda tinha uma parte para receber, então era conta dali, conta daqui, dá para esticar uma corda aqui e tal. E, obviamente, olhando também as necessidades que o time tem de contratar um centroavante, de ter todo o planejamento, de não estourar o caixa para o planejamento de 2026, que é um ano importante para o Fluminense. Então, pouco tempo e muita coisa para ajustar. E muita divisão dentro do Fluminense para você efetuar ou não essa questão da oferta. Até porque a prioridade me parece que é outra ali, de necessidade do elenco, não é? É um centroavante. É isso mesmo. É um centroavante. Tanto que tem a oferta eu falei no Fala Fone de ontem, tem a oferta de 15 milhões de dólares pelo Boanga, atacante do Los Angeles FC, mas o Fluminense ainda não chegou a um acordo financeiro para, o Fluminense quer parcelar, você até falou isso, quer parcelar a compra. E aí não tá tendo um acordo, tendo dificuldade, mas como o Hernan falou, agora tem a questão do Arias, que pareceu virar uma questão mais urgente dentro do Fluminense. E até falando com uma fonte do Flu sobre a questão de Arias, ele me disse assim, depende muito mais do Arias querer no Brasil. Ele já topou essa proposta do Palmeiras, esse projeto do Palmeiras, como o Hernan falou, o Bruno falou, mas o Arias, quando ele saiu do Fluminense, e até o que me falam, ele já falou, até é público isso, na coletiva, ele falou assim, se eu voltar pro futebol brasileiro, só será pro Fluminense. A partir do momento que ele fala isso, deixa uma questão meio no ar, né? Mas se ele falou que vai voltar só pro Fluminense, como é que ele vai pro Palmeiras? Então é isso que o Flu ainda tem um pé atrás, um certo receio nessa negociação. Mas essa história deve estar para chegar ao final, não é, Hernan? Tá, não. Assim, é para resolver, porque você tem um prazo final. E assim, a comunicação é com o Wolverhampton. Então, assim, o Fluminense comunicando o Wolverhampton. Vai igualar a oferta. Vai cobrir, vai igualar. Avisa o Wolverhampton avisa o Palmeiras, evidentemente, e avisa o John Arias. E aí cabe ao John Arias escolher qual que vai ser o futuro. A sensação que eu tenho, apurando do lado do jogador, é que se o Fluminense chegar com um valor, a tendência é que vá muito pro lado do Fluminense. Sim, o que parece mesmo. Pela história que ele tem. Se tiver uma disputa aqui, John Arias, escolha aqui, hoje. A gente tem os dois topam pagar os 25 milhões. Escolha aqui, Rio de Janeiro. A tendência é muito mais para ele voltar pro Fluminense. Se tiver que escolher por uma volta ao Brasil e tiverem duas propostas iguais,
Rio de Janeiro é a tendência maior dele acabar escolhendo. A questão é que não tem a proposta hoje do Fluminense. O prazo se encerrou. Teoricamente, o prazo se encerrou. Ontem à meia-noite. Mas o Fluminense ele pode fazer a oferta ainda, então... Não, teria que ser dentro desse prazo. Sim. O que acontece o e-mail com o documento oficial ali tinha que ter respondido dentro do prazo. Se respondeu ou não, ainda, pelo menos eu ainda não tenho essa confirmação. Perfeito. Eu ainda não tenho essa confirmação. Até ontem, às 2h, conversando com fontes do Palmeiras, conversando com fontes do jogador, ainda eu não tinha chegado nessa informação de que, de fato, o Wolverhampton tinha recebido a resposta de se iria igualar ou se iria abrir mão de chegar aos 25 milhões de euros. Deixa eu ler o que o Pedro Henrique postou ontem à noite. O Pedro estava lá no jogo do Flamengo, inclusive, tá? O nosso repórter. E ele falou o seguinte, ó, o rubro-negro até indicou que faria uma oferta, olha só, Bruno Andrade, na casa dos 23 milhões de euros. Mas o colombiano não deu aval, devido à identificação com o Fluminense. O Flamengo segue vivo no mercado em busca de, olha só, de um atacante para revezar com o Pedro, mas com características diferentes. Que saiba pressionar, faça o facão e tenha mobilidade. O Marcos Leonardo do Al Hilal, por exemplo, não agrada ao Felipe Luiz. A preferência do Flamengo neste momento é por empréstimo ou uma opção de compra. E ele lembra aqui que o Flamengo chegou a consultar o Richarlison, mas não andou. E ainda faz consulta também em outros jogadores. Então, segundo o Pedro, o Flamengo mostrou sim interesse no Arias, mas aí acho que em cima do que vocês falavam, dessa questão de identificação do Fluminense, ele falou, com o Fluminense pro Flamengo eu não vou. O Palmeiras é outra história. Mas, ô Vicari, mas essa questão do Flamengo envolvendo o Arias foi lá atrás, foi em simultâneo com o Paquetá. Não foi agora que o Palmeiras, logo nesse momento em que o Palmeiras apresenta a proposta, não foi nesse momento que o Flamengo entra na briga. O Flamengo se mostrou interessado em contratar o Arias lá atrás, quando ainda não tinha certeza, segurança absoluta que o Paquetá voltaria. Então foi uma tentativa em simultâneo, até porque, como disse o Pedro, o Flamengo hoje tem como prioridade a contratação de um atacante, alguém para revezar com o Pedro, ser sombra do Pedro. O Paquetá não é esse jogador, tampouco é o Arias. E o Pedro confirma uma informação que nós colocamos recentemente, que não custa nada a gente colocar novamente aqui. O Richarlison tem um acordo verbal com o Tottenham, eu publiquei isso na ESPN, falei no Fala Fonte, não custa então reforçar agora. O Richarlison fica mais barato no meio do ano e já fez um acordo, ou pelo menos se entendeu com o Tottenham, que entre 25 e 30 milhões de euros são suficientes para que ele saia. E o Tottenham vê com bons olhos. É bem verdade que o Richarlison tem outros interessados, o futebol da Turquia pergunta frequentemente sobre o Richarlison, mas recordando também que eu falei que fora os 42 milhões de euros, ou cerca de 40 até então, mas depois o Flamengo paga 42 pelo Paquetá, o Flamengo separou e não tinha qualquer pressa, e não tem pressa, cerca de 30 milhões de euros por um atacante. Se não conseguisse agora em janeiro ou fevereiro, guardaria esse dinheiro sem pressa, sem urgência, mesmo necessitando desse jogador para contratar no meio do ano. Então o nome Richarlison é hoje sondado, é analisado, está lá dentro do Flamengo, mas volta a ficar mais forte no meio do ano, pós-Copa do Mundo, independentemente de Richarlison estar ou não estar com a seleção na Copa do Mundo. E o Marcos Leonardo é isso. O Marcos Leonardo é um jogador que o Boto gosta, só que não cabe nas características de jogo do Felipe Luiz. Por isso o Flamengo não tentou nesse momento. Mesmo que a gente tenha falado aqui recentemente que o Al Hilal conta com o Marcos Leonardo, mesmo tendo contratado o Benzema, ainda assim o Flamengo não foi atrás. Outros clubes procuraram. O Fenerbahçe, por exemplo, se mostrou interessado, só que o Marcos Leonardo não tem interesse hoje na Turquia. Então o Marcos Leonardo a gente pode colocar assim de lado, mas o Richarlison vale ficar de olho. Não é o único alvo, com certeza o Flamengo vai vasculhar mais o mercado. Isso se já não tem mais 2, 3 nomes na carteira, mas o Richarlison vale ficar de olho, especialmente para o meio do ano, porque o Felipe Luiz adora, porque o Richarlison tem tudo para sair do Tottenham e está dentro do preço características. Jogador que agrada ao Felipe Luiz por conta das características do perfil e porque o preço é aliciante, cerca de 25, 30 milhões de euros, que é exatamente o pacote financeiro que o Flamengo guardou para contratar um atacante para revezar a sombra do Pedro. A gente pode falar, Hernando, do Arias? Então, vamos lá. A informação que eu apurei aqui agora
é que o Fluminense está tentando conversar com o Wolverhampton para convencer o Wolverhampton a fazer o negócio do Arias com o Fluminense, obviamente, num valor abaixo de 25 e usando o argumento da boa relação entre Fluminense e Wolverhampton na ida do Arias para o clube inglês. Então, assim, temos uma boa relação, ele foi para lá depois do Mundial, teve um parcelamento, teve uma boa negociação, foi uma negociação tranquila, agora vocês estão topando vender o jogador, a gente tem muito interesse, a gente está pagando ou está ofertando para vocês um valor que é acima do que a gente está vendendo para vocês, porque lembrando o fixo foi 17 milhões de euros e o Fluminense está colocando um valor acima dos 17, né? Então, assim, o Fluminense está tentando usar um convencimento ao Wolverhampton, usando a história que o Arias tem com o Fluminense, para ver se consegue fazer com que o Wolverhampton tope fazer negócio com o Fluminense nesse momento. O Palmeiras está chegando agora, o Palmeiras tudo bem, está com uma oferta maior e tal, mas o Fluminense é quem tem a história. A gente é quem tem a boa relação. Por que não a gente não pode fechar um negócio aqui? Então o Fluminense está tentando fazer esse tipo de convencimento. Está tentando conversar com o Wolverhampton desde ontem para ver se consegue convencer o clube inglês a fechar esse tipo de negócio num valor abaixo do que o Palmeiras enviou a proposta. Isso que está acontecendo nesse momento. E aí, como ainda não teve uma resposta final, não respondeu de maneira oficial o documento. Então, dizer que ainda não respondeu não é totalmente errado. Entendi. Só que tem uma resposta? Tem. Tem uma negociação que está acontecendo nesse momento que o Fluminense tenta convencer o Wolverhampton com todo esse argumento de uma boa relação com o clube inglês, de uma relação de idolatria que o torcedor do Fluminense tem com o John Arias, mas, repito, a informação que eu apurei agora é num valor abaixo da oferta do Palmeiras nesse momento. E o Fluminense também tem alguns valores a receber do Wolverhampton, né? Isso pode entrar nessa história. Não, isso está nessa história. Isso está nessa história. O Bruno Andrade, até pela experiência que você tem aí na Europa, essa questão de boa relação, ela pode ser suficiente para convencer os ingleses a fechar um negócio, mesmo que sendo que o valor seria abaixo do Palmeiras? Do oferecido pelo Palmeiras? Com certeza é um ponto positivo, mas coloco outro ponto positivo acima até e bate muito com o que eu recebi agora, até compartilhei mais cedo agora com o Hernan e com o Felipe, requer mais apuração evidentemente, mas para além da boa relação entre clubes que pode facilitar o negócio, mais vale muitas vezes você receber -2, -3, mas manter a boa relação, até porque depois o Wolverhampton pode fazer mais negócio com o Fluminense no presente ou no futuro, enfim. Outra questão é que o Fluminense conta com o apoio do jogador. O jogador, por enquanto, é a informação que eu tenho, não disse sim claramente para a proposta do Palmeiras. Não tendo esse sim do lado do jogador, o Palmeiras vê o Fluminense se organizando nos bastidores. Então é muito claro que o Fluminense tenta a redução, como disse o Hernan, um acordo diferente e a favor desse imbróglio ou desse esticar das negociações é o Arias, entre aspas, eu não vou dizer empurrar com a barriga, mas demorar para dar o sim concreto para o Palmeiras. Enquanto o Arias não fechar com o Palmeiras, depois o Wolverhampton até pode aceitar a proposta do Palmeiras, só que o Arias pode falar o seguinte, não, eu não quero o Palmeiras agora. E isso abre as portas para o Fluminense tentar e chegar ao encontro o mais próximo possível do valor que pede o Wolverhampton. Então, ou seja, não é uma novela fácil, porque há também o lado do jogador, que prefere claramente o Fluminense, e não é só uma questão pública, é uma questão agora mesmo factual. O jogador, por enquanto, não disse um sim claro para o Palmeiras, e não tendo esse sim, o Fluminense se viu ainda mais forte, ainda mais preparado para buscar esse acordo com o Wolverhampton, porque depois com o Arias é uma questão muito mais simples. Então não é um negócio tão simples para todos os lados. No caso do Fluminense encontrar
o melhor valor, aquele que se ajusta ao seu orçamento, e no caso do Palmeiras, que atingiu o melhor valor, mas falta o convencimento em relação ao jogador. E é importante a gente falar também que do lado do Palmeiras, o Palmeiras observa tudo isso de maneira tranquila. O Palmeiras é tranquilo nessa operação. O Palmeiras esticou a corda, colocou 25 milhões, sabendo que é uma oferta espetacular para um jogador de 28 anos. É alto, o valor é alto. Um valor altíssimo, sabendo que o Fluminense teria que igualar, sabendo que o Fluminense é um clube que teria que mexer no seu orçamento, sabendo que teria que mexer nos seus reforços ali, no seu caixa para reforços, para igualar essa oferta, no mínimo igualar para brigar ali, e esperou. A partir do momento em que chega essa oferta e o Wolverhampton comunica o Fluminense, é uma resposta de aceite do Wolverhampton para o Palmeiras. Interessa muito, queremos vender por 25. E aí, Fluminense, vocês vão cobrir ou não? Essa é a parada. Tanto que o Palmeiras manda essa oferta e a conversa com o jogador já é uma conversa assim do tipo, o Wolverhampton aceitando, para vocês aqui, num segundo momento, que aí é o acerto com o jogador, a gente quer fazer um contrato de 4 anos. O Palmeiras quer fazer um contrato com o John Arias de 4 temporadas, com um salário evidentemente muito bom, porque ele recebe um salário muito bom no futebol europeu, um salário de Premier League, de um clube de Premier League, com luvas, tem comissionamento. Então, assim, o Palmeiras oferece um plano de carreira, um plano financeiro e um contrato longo para o Arias. Esse é o segundo passo dessa negociação. Então, assim, digamos que nesse papo de tentativa de convencimento do Fluminense com o Wolverhampton não dê certo, o Wolverhampton diga, olha, Fluminense, entendemos tudo isso, mas a gente quer os 25. 25 não vamos poder, vamos pegar o do Palmeiras, então tá bom. Obrigado, tá, um abraço, foi muito bacana aqui, mantemos portas abertas e tudo de bom. Palmeiras, 25, beleza, tá aqui a grana. Aí o segundo passo é, John Arias, você aceita o Palmeiras? Aceito. O que temos é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E o Palmeiras quer 4 anos de contrato, salário, luvas e tudo mais. Então, assim, gente, não é automático. Explicar isso para o torcedor do Palmeiras é importante. Não é automático. O Fluminense saiu da jogada, John Arias é novo jogador do Palmeiras. Não. É Palmeiras... Aí sim o Palmeiras entra no negócio para finalizar. Tudo bem, é a reta final? É a reta final. Claro. Mas aí o Palmeiras entra no negócio. Pode não haver um acordo entre Palmeiras e John Arias. Não, o Abel falou